Hello! Aqui é a Teacher Vanessa, da Skylimit Idiomas, e hoje eu vim te explicar sobre um tema muito importante quando nós estamos aprendendo inglês. O tempo verbal futuro. Calma, não é tão difícil assim. Quando nós falamos no futuro em inglês, ele funciona da mesma forma que o português, mas o que nós precisamos cuidar é a estrutura da frase. Podemos nos referir a algo que estamos planejando fazer, algo que irá acontecer ou alguma ação que provavelmente acontecerá, como uma previsão. No inglês, existem 4 formas para nos expressarmos no futuro. Com o auxiliar will, que com certeza todo mundo já ouviu falar, utilizando going to, present continuous e simple present, que apesar do nome, pode ser usado para se referir ao futuro. Os dois mais comuns, com certeza, são will e going to. Então, nossa explicação vai começar com o will. A estrutura da frase, utilizando o will, fica a seguinte. Nós vamos ter um sujeito na nossa frase, you, John. Depois disso, nós vamos usar o nosso auxiliar, o will. Depois do auxiliar, vem um verbo na forma base. E depois disso, se eu quiser dizer mais alguma coisa, eu coloco o complemento que precisar. O will não muda a forma como normalmente acontece lá na terceira pessoa. Ele vai ficar igual para todas. Então vai ser I will, you will, he will, she will, it will, we will, you will, they will. Então olha só esse exemplo com a terceira pessoa. John will call you later. Então, o John will call seria a mesma coisa se eu fosse dizer I will call you later. Não há mudança entre a terceira pessoa e nenhuma outra. E é importante saber que o will pode ser abreviado. Ele vai ficar assim. I will vai ficar I'll call you. You will, you'll call me. He will, he'll call me. She will, she'll call me. It will, it'll rain today. We will, we'll call you. We will, we'll call you. They will, they'll call me. Agora, a forma negativa. Para construirmos a forma negativa, nós apenas precisamos adicionar o not à estrutura da nossa frase. I will not call him back. She will not call him back. E é muito comum nós juntarmos o will com o not, formando o want. E ele vai funcionar da mesma forma que o will not, mas acaba sendo mais comum por ser uma contração. Então, as mesmas frases vão ficar da seguinte forma. I won't call him back and she won't call him back. E para formarmos as frases interrogativas, fazermos perguntas, como é que fica? Bom, como geralmente acontece no inglês, nós vamos inverter a posição do nosso auxiliar com o nosso sujeito. Então, o que acontece é que o will vai passar lá para o início da nossa pergunta. Por exemplo, will you call me later? Or will she call me later? Agora que a gente já sabe como funciona a estrutura, vamos ver em que momentos nós vamos usar o will. Nós utilizamos o futuro com will quando tomamos decisões sem pensar muito, sem muito planejamento. Essas são instant decisions. Decisões que a gente toma na hora mesmo. Por exemplo, imagine que você está fazendo um bolo e acabou o açúcar. Oh, we're out of sugar. I'll buy some. Outra situação com esse mesmo caso, imagine que você está na rua e você vê alguém levando uma sacola muito pesada e você pensa que você quer ajudar. Então, você pode dizer, I'll help you. Porque você decidiu agora ajudar essa pessoa. I'll help you. I'll help you. Outra forma de usar o futuro com will é quando nós não temos certeza de alguma coisa, mas achamos que sim.
uma previsão mesmo. Por exemplo, I think he'll win the election. Eu não sei se o candidato vai ganhar, mas eu acredito que sim. Outra situação. Imagine que você comprou um presente para sua amiga e você tem certeza, assim, ela vai amar isso. Então, você pode dizer, oh, she will love it. Ela vai amar isso. Hannah will love it. Já o be going to, que é a nossa segunda forma de falar sobre o futuro, exige uma estrutura um pouquinho maior. Olha só como é que ela fica. Então, primeiro eu tenho o meu sujeito, o subject, na minha frase. Depois, eu vou ter o verbo to be, conjugado para a pessoa que for, né? De acordo com o sujeito. Depois disso, eu coloco going to. Então, vem o meu verbo na base form, na forma base. E depois o complemento que for necessário. For example, she's going to travel next year. Ela vai viajar no ano que vem. Ou então, you're going to travel next year. Você vai viajar ano que vem. Como visto nesses exemplos, eu posso fazer a contração do meu be going to simplesmente juntando o meu verbo to be ao meu sujeito. Então vai ficar she's going, you're going, they're going e assim por diante. Na negativa, nós simplesmente adicionamos o not depois do nosso verbo to be. She's not going to travel next year. Or she isn't going to travel next year. Ela não vai viajar ano que vem. E para formarmos as perguntas, o meu verbo to be é que vai para o início da minha frase. Então, se eu tinha a frase she's going to travel next year, na minha pergunta, eu vou passar o is para frente. Is she going to travel next year? Ela vai viajar ano que vem. Ou então, are you going to travel next year? Você vai viajar ano que vem. Mas, Vanessa, quando nós usamos o going to? Bom, nós usamos o be going to quando falamos sobre nossos planos, coisas que nós planejamos. Como nós estávamos falando antes sobre she's going to travel. Então, ela vai viajar. Uma viagem precisa ser planejada, não é mesmo? Então, quando nós planejamos algo com antecedência, nós podemos usar o be going to. Agora, imagina comigo. Você está usando o biquíni por baixo dessa roupa quando você chega ao trabalho. E alguém pergunta, why are you wearing bikini? E daí, então, por que você está usando biquíni? E daí eu vou responder, because I'm going to the pool after work. Porque eu vou para a piscina depois do trabalho. Because I'm going to the pool after work. Como já vimos, então, o going to ele pode ser contraído também. Então, juntando simplesmente o meu verbo to be com a minha pessoa, I'm going to, she's going to. Mas existe uma outra contração que é muito comum e muito utilizada, principalmente em músicas, que é o gonna. O gonna significa exatamente isso, going to, ok? E é uma contração bem informal, então ela normalmente não é utilizada em qualquer momento. A frase ela vai ter o mesmo significado. Por exemplo, I'm gonna go to the pool after work. Então, eu vou ter o mesmo significado de que I'm going to, mas eu vou estar usando o gonna. Mas realmente não se esqueça, é uma contração bem informal. Então, não é em qualquer situação que a gente pode utilizá-la. I only know one thing, that I'm gonna win and they're gonna lose. Outra forma de utilizar o be going to, então, é quando algo está próximo de acontecer. Eu tenho evidências que isso vai acontecer. Por exemplo, eu vejo uma mulher com um barrigão de grávida e eu sei que ela vai ganhar um nenê. Então, eu posso dizer, for example, oh, look at that lady, she's going to have a baby. Olha aquela mulher, ela vai ter um nenê. Ou então, eu olho para o céu e vejo que tem muitas nuvens escuras, assim, vai chover mesmo, tá vindo uma tempestade. Então, você pode dizer, oh, it's going to rain, vai chover. You're gonna have a baby. They're gonna have a baby. Agora, nós vamos falar sobre present continuous sendo utilizado para o futuro. Vamos lembrar a estrutura. Então, primeiro vem o meu sujeito, I, you, he, Mary, John, Peter, quem for. Depois, vem o meu verbo to be, de acordo com a pessoa que eu estou utilizando.
Depois disso, vai vir o verbo com ing no fim e então o complemento se for necessário. I'm seeing the dentist at 6. Então, eu vou ao dentista às 6. A forma negativa, a gente forma simplesmente adicionando o not também logo após, então, o meu verbo to be. Então, vai ficar da seguinte forma. I'm not seeing the dentist at 6. Então, eu não vou ao dentista às 6. Or, we are not getting married next week. Nós não vamos nos casar na semana que vem. E para formarmos a interrogativa, então, nós vamos seguir o mesmo padrão, nós vamos passar o verbo to be lá pra frente e vai ficar da seguinte forma. Are you seeing the dentist at 6? Então, você vai ao dentista às 6. Ou então, are we getting married next week? Nós vamos nos casar na semana que vem. E quando nós vamos utilizar essa forma, quando algo que a gente planejou vai acontecer logo. E realmente vai acontecer. Por exemplo, o I'm seeing the doctor at 6. Ou então, Mary's coming tomorrow. A Mary vai vir amanhã. Or, she's flying to New York next week. Ela vai para Nova York, então, na próxima semana. Esses são alguns exemplos, então, de palavrinhas, tomorrow, next week, e o horário, que nos indicam que algo vai acontecer logo, está se aproximando. What are you doing tonight? E a nossa última forma, então, é com o simple present. Vamos lembrar da estrutura do simple present na forma afirmativa? Então, primeiro vem o sujeito, I, you, he, she. Depois disso vem um verbo, que lembrem-se que na terceira pessoa ele tem aquela mudancinha do Szinho no final. E depois o complemento que for necessário. Por exemplo, the plane arrives at 6 tomorrow. Então, o avião vai chegar às 6 da manhã. Ou então, she has a yoga class tomorrow morning. Ela tem uma aula de yoga amanhã de manhã. Já na forma negativa, nós adicionamos o not junto ao nosso auxiliar, que pode ser o do ou does, e ele vai virar don't or doesn't. The plane doesn't arrive at 6 tomorrow. Então, o avião não chega às 6 da manhã. And she doesn't have a yoga class tomorrow morning. Então, ela não tem aula de yoga amanhã de manhã. Então, para construirmos a forma interrogativa, nós vamos passar o nosso auxiliar, do ou does, lá para o início da nossa frase. E o nosso verbo, então, vai voltar para a forma base. Então, com os exemplos, vai ficar Does the plane arrive tomorrow at 6? Então, o avião chega amanhã às 6. Ou então, Does she have yoga class tomorrow morning? Ela tem aula de yoga amanhã de manhã. E para quem não lembra como funcionam as regrinhas do Simple Present, tem um vídeo aqui no canal que pode te ajudar. Você notou que em inglês não existe conjugação de verbo, e sim, nós mudamos os auxiliares para que eles mudem os nossos verbos. Então, para saber qual usar em qual sentido, a gente precisa prestar bastante atenção no contexto que a frase está acontecendo. E existem momentos em que eu posso utilizar mais de uma forma. Vai muito de acordo com o momento em que a situação está acontecendo. Mas com a prática, a gente com certeza vai ficando craque em saber qual usar em qual momento. E depois nós não vamos ter mais nenhuma dúvida. Assista esse vídeo quantas vezes forem necessárias. E se houver alguma dúvida, escreva aqui nos comentários. A gente vai responder para você. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, se inscrevam no canal and see you!